O medo, por ser uma emoção, ele tem uma determinada percepção pelo corpo, né? Então, o seu corpo, ele reage ao medo de uma determinada forma. Por exemplo, o sangue, ele se esvai quando você sente aquele momento de pânico, aquele momento de terror, primeiro impacto do medo, o seu sangue ele todo se esvai diretamente para os seus músculos e para o esqueleto. Por isso que você fica pálido, aquela sensação de cara branca, né, de cara pálida, a palidez, é por isso, por causa que o seu sangue ele baixa, né, para outros órgãos inferiores. Através disso, o medo causa taquicardia no coração. Os sentidos você pode até perder, você pode ficar meio desconexo. Por quê? Porque o seu corpo age dessa forma. O seu córtex e o neocórtex, ele recebe a sensação do medo. E ela é espalhada para a amígdala do cérebro, tá? Não é a amígdala da garganta. Ela é espalhada para a amígdala do cérebro, que vai te dar a sensação de todos esses tipos de medos, e para o seu córtex o frontal, que é a parte da recepção daquela situação de medo, né? E tudo aquilo que você vai sentir. E tem o medo em forma de fobia. Esse medo em forma de fobia, você pode ter ele por um animal, por um objeto, até por uma pessoa você pode ter fobia, ou por uma atitude. Então, esse medo em forma de fobia, se ele for muito intenso, ele deve ser tratado. Porque assim como algumas coisas, como a depressão e tal, o medo em forma de fobia, a fobia, ela também pode se tornar uma doença, pode ser muito sério para você. Nesse caso aí, do medo chegar até esse sentido de se tornar uma fobia. Você ia falar algo, Fernando? Não, eu tô vendo aqui as mensagens aqui. Por enquanto, o... Cadê? Deixa eu pegar aqui a pergunta aqui. Foi sobre quais são os sintomas do medo. Ah, tá. É o que eu acabei de falar, né? Sintomas que o seu corpo percebe. É aquilo que eu falei, né? Que o cérebro, o seu córtex, o, o, o traseiro aqui no caso, né? Ele recebe as sensações, mas ele envia. Isso mentalmente, por dentro. Isso daí você não sente porque é automático, né? Então isso daí é do seu cérebro, é automático. Ele envia essa informação para a amígdala e para o córtex frontal. O córtex frontal, ele vai te eliminar essas sensações pelo corpo. Então é o que vai te dar taquicardia, a sudorese, né, que vai fazer você suar frio, que vai te espalhar o sangue para os membros inferiores e vai te deixar com aquela cara pálida, branca, de medo. E aí você tem duas reações, geralmente, com medo, né? Ou você enfrenta, ou você corre. Aí já é uma reação consciente, geralmente. Aí já é uma reação que ela não é inconsciente. Às vezes ela é também. Porque às vezes, por exemplo, você sabe que tem um revólver apontado para você. E você sabe que se você correr, o cara vai atirar. Mas só que a primeira sensação sua é correr, desespero. Então você não vai pensar, exatamente, você não vai pensar, você não vai conseguir ter uma atitude ali, uma reação de pensar o que fazer. Muitas vezes, então, você enfrenta o plano de fuga ou de enfrentar aquela situação. E quando você está consciente, quando, por exemplo, todo o sintoma do seu medo, ele já se expandiu no seu corpo, e você já entendeu aquela situação de medo, já teve a percepção, a tomada de consciência que aquele medo é real ou que aquele medo é imaginário, e que você, conscientemente, tá ok? Você já vai saber conscientemente o que você deve fazer. Se você deve enfrentar ou se você deve fugir. Aí já é consciente. Você vai saber realmente o que você fazer daquela determinada situação. Exatamente. Tem um vídeo que ele é bem engraçado no Insta. Na verdade, tem nas redes sociais. Não sei se você chegou a ver. Né? Tem diversas visualizações aí. O pai foi dar comida pro filho, né? Ele colocou na cadeirinha o filho e colocou um bonequinho do lado. Ele sabia que o filho não ia querer comer. Ele não tinha feito isso, na verdade. Aí ele foi lá, pegou a colher, colocou na boca do filho, o filho fez assim, né? Não queria comer. Aí ele foi dando na boca do bonequinho e balançou a cabeça que não. Aí o que o filho ficou fez? Ele ficou olhando. Aí ele foi lá e começou, toma no boneco. Aí ele foi, pegou de novo, colocou na boca da criancinha e ele...
A criança comeu na hora. Muito É o engraçado. medo. Eu vi esse vídeo, eu vi esse vídeo. O quê? Comigo não. Gente, tem outra questão aqui. Todo mundo encara o medo como uma emoção ruim. E, na verdade, ele é uma emoção fundamental. Ele é uma emoção muito boa. Por quê? Porque sem o medo, por exemplo, uma criança, ela não olharia, como a gente fala, né? Olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Ela não olharia e atravessava direto. Sem olhar, sem percepção nenhuma. A gente também andaria por aí se não tivesse medo. Se a gente não tivesse medo de nada, você seria atropelado, você seria morto por qualquer outro motivo. Aí você brigaria com qualquer pessoa. Se você tivesse, enfrentaria uma pessoa armada ou qualquer coisa parecida. Então o medo, É ele por te, isso que ele te morre tanta prepara gente para essa afogada, porque perde medo. circunstância. Não entendi. É por isso que morre tanta gente afogada no verão, porque bebe, vai para um lugar que não, sei lá, bem distante, cansa Isso, da cãibra e se afoga. exato, exato. Porque Por perde quê? medo. Porque perde o medo. Quando você está... Na verdade é isso, né? O álcool, ele te encoraja. Ele te dá uma falsa sensação de coragem, tanto o álcool quanto qualquer outro tipo de drogas, né? Por exemplo. Ele te dá uma falsa sensação de coragem. Então, se você está encorajado, você está sem medo, você enfrenta qualquer coisa. Por mais que aquilo seja conscientemente normal, você não faria. Mas alcoolizado, drogado e outras formas assim de estar fora do seu eu normal, você acaba fazendo essas coisas, né? O que é complicado. Por quê? Porque nesse momento você não está agindo de forma consciente. Está agindo de forma inconsciente e está agindo de forma inconsequente, o que é pior ainda, porque você fica sem a consequência, sem medo do que vai acontecer. E aí é que você acaba fazendo besteiras, né, na vida. E esse medo que você teria ele normalmente em qualquer outra situação, naquele momento você não tem. E aí te prejudica nesse sentido. É verdade. E assim, o medo, ele é explorado desde o início, né? Os imperadores, os reis, governos exploram o medo há muito tempo. Na verdade, até hoje, né? O medo faz você tomar decisões que você não tomaria. Faz Exato. você fazer coisas que vai se arrepender depois. Isso. Sim, sim. É que nem, por exemplo, a Se você pegar doutrina, aí, a doutrina do medo, você, por exemplo, né, você tem um poderoso ali, que é o rei, por exemplo, um monarca, que é um imperador. Sozinho, ele é fraquíssimo, ele não é nada. Ele é só uma pessoa. Porém, o medo faz com que ele crie um exército de pessoas abaixo dele que tem medo dele, das atitudes dele. Então, uma pessoa, por exemplo, sabe que não pode com ele, mas se juntar 3 ou 4, consegue derrotá-lo. Mas, por causa do medo, que é imposto já por ele, entendeu? Inconscientemente, né? Ou, aliás, né? Conscientemente, porque ele coloca o poder dele em cima dos subordinados de uma forma de que eles não tenham coragem de agir contra as ordens daquele imperador, ou daquele ditador, ou qualquer coisa assim. Então, por isso que o medo é usado há muitos e muitos anos, dessa forma aí. Justamente para e o, desencorajar a pessoa e para deixar com que ela fique totalmente submissa. Que foi assim com os escravos, e foi assim com outras nações, e por aí foi acontecendo. De muito tempo existe esse e sentimento do medo. exatamente, muito tempo. Até na atualidade, se você pegar, tem casos bem claros, né? Se você, por exemplo, pegar uma luta, antes de começar a luta, eles começam a um tentar provocar o outro. Na verdade, provocar para fazer outra pessoa se desestabilizar. Quando chega na hora da luta, você vê eles, aquela exibição, né? Eu quero mostrar que eu tenho mais músculo, eu quero mostrar que eu tenho um cara de mal. E tem lutador que ganha por antecedência, né? O Anderson Silva era exemplo, né? A pessoa entrava com medo dele já. Ele impunha respeito. Ele ficava brincando e o adversário ficava com mais raiva ainda. Né? E mesmo com raiva, ele Exato, não é pra cima porque tinha medo do Anderson Silva. E exato, quando exato. você perde o adversário perde medo por você, ele perdeu o respeito. É pronto, já era. Isso,
É exatamente isso, é exatamente isso. O medo vem junto com o respeito, né? Muitas vezes você acaba perdendo o medo por aquela situação, por aquela pessoa, ou por que ela está pregando para você, e você acaba perdendo também o respeito. Apesar de que são duas coisas diferentes, o medo e o respeito, né? O medo você É, sente, por exemplo, no sentido de sentir medo daquela situação, pânico daquilo. Respeito você tem quando você tem admiração por aquela pessoa, admiração. ou pelo que ela fala, né? Ou pelo que ela representa. Então você tem o respeito. Agora, se você, por exemplo, só tem o medo e nunca teve respeito, quando você perdeu o medo, acabou tudo. Porque você não tinha respeito já pelaquela pessoa. Agora, se você tem um misto de medo, com respeito, com admiração, aí é diferente. Você pode perder, por exemplo, o medo e continuar respeitando aquela pessoa, ou aquela instituição, ou aquela situação. Você pode perder o medo e continuar com o mesmo respeito e a admiração. Porém, se você não tinha, nunca teve admiração por aquela pessoa, respeito pelaquela pessoa, quando você perder o medo, você vai enfrentar ela com a cara e com a coragem, sem se preocupar com consequência nenhuma, porque você nunca teve respeito por aquilo. Então aquilo lá para você fica indiferente a partir do momento que você perdeu o medo. Exatamente. E aí vamos para uma parte que, como controlar o medo? Como controlar o medo? O medo ele é uma emoção como todas as outras, que ela é inconsciente, ela vai acontecer de qualquer forma no seu corpo. Então você não tem como impedir isso, ela vai acontecer. Todas essas coisas que a gente falou antes, da taquicardia, da sudorese, da palidez, tudo isso vai acontecer quase que em qualquer ser humano no momento do medo. Porque todo ser humano tem sentimentos. Nós somos seres humanos sentimentais. Alguns muito mais, mas muito, 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 muito mais sentimentais e outros menos. Uns demonstram muito, outros não demonstram nada. E, e para você controlar essa situação, você tem que entender também como que você age, como que é o seu o significado que você dá para aquele sentimento que você tem. O, o significado, as crenças e valores que você teve na sua vida que vão te levar até esses significados que você vai dar para aquele medo. O autocontrole, o seu autocontrole, ele é muito importante. Você como você age diante de determinadas situações, como que você vai controlar essas situações, por exemplo, o medo. Se você tem medo de altura, uma pessoa te levar lá no alto e falar, para você perder o medo, você vai ter que enfrentar ele. Pode ser que dê certo, uma vez ou outra, mas pode ser que também não dê, e que você, quando chegar lá em cima, ao invés de você perder esse medo, você fica em desespero. Você entra em pânico, o que vai ser pior ainda, e que é um aspecto mais profundo do medo, que é o pânico. A síndrome do pânico, o medo de sair de casa, né? O medo de assalto, o medo de doença, e o medo de ser atropelado, o medo de ver outras pessoas na rua, isso torna uma fobia, não, um pânico. E essa síndrome do pânico faz você se prender dentro de casa. Então, para que você controle isso, que não deixe que esse medo que você sente vire um pânico, você tem que automaticamente entender o porquê do seu medo, como eu falei inicialmente, saber se ele é real, se ele é imaginário, e a partir dali você criar, através dos seus significados, um próprio tratamento para isso. Você mesmo. Por exemplo, você tem medo eu vou Espíritos, por dizer o quê? exemplo. De barata. De quê? Espíritos. De Normalmente as espíritos. pessoas têm muito disso, né? Ah, eu vi um barulho, ah, é um espírito, lá é um fantasma. Comum Desculpa, do é ser humano, né? bem comum isso, na verdade. Esse é um dos medos mais comuns do ser humano. É um medo de fantasma. Então, medo de espírito, medo E de muitas alma, vezes a medo própria de alma física que penada. explica isso, né? Não entendi. Não entendi o que você falou por último, Fernando. É que tá ruim na internet, assim, mas muitas vezes a própria física explica. Um vento, pode ser um vento que fez um barulho, que bateu e você acha que foi algum espírito que passou. Né? Sim, Então, na verdade, assim como a barata, né?
Às vezes você tem tanto medo de barata que se você, sei lá, passou alguma coisa no seu ouvido, já é um barata, é uma barata. E simplesmente foi só um vento que Exato. bateu no na sua orelha só. Sim, sim. E você, por exemplo, você tem medo do espírito, da alma, do mal, ou qualquer coisa que seja. Na verdade, isso é um medo imaginário, porque você não viu o que você está sentindo esse medo. Então, ele é muito mais difícil ainda de tratar do que o medo do que é real. Por exemplo, você tem medo de coruja, por exemplo, para dar um exemplo, de morcego. Então, você sabe, é uma situação que existe. Medo de palhaço. O animal existe, nossa, palhaço, o palhaço existe, a coruja existe, o morcego existe, tudo isso existe. Só que você tem um medo daquilo. E como que você faz para tratar aquilo? Se aquilo existe, é mais fácil. Por quê? Porque você, de uma forma ou de outra, ou se mantém distante daquilo, ou você tenta aos poucos ir enfrentando. É que nem parar de fumar, né? Você não consegue de uma hora para outra falar, eu parei de fumar e vou jogar meus cigarros todos fora. É impossível. Eu nunca fumei, graças a Deus, mas eu acompanho muita gente que tem esse problema. Você vai parando aos poucos. Então você para um pouco aqui. Se você fumava 3 cigarros em uma hora, você passa a fumar um, passa a fumar dois, depois passa a fumar um e depois vai diminuindo. Vai diminuindo. Então o medo também, uma forma assim, uma forma científica, né, que os médicos utilizam também para tratar a fobia, para tratar o medo, é essa. É você enfrentar o problema, mas não de uma vez. Aos poucos ali, até você ver que aquilo já não faz mais parte da sua vida. Ou se você nunca enfrentar também, sempre fugir dele. Determinadas pessoas conseguem fugir na vida inteira de alguns medos. Mas alguns vão ser ruim que você fugir deles, por exemplo. Medo de falar, medo de pessoas, medo de assalto ou medo de qualquer coisa, vai te prender de casa. Se você tiver medo e não enfrentá-los. O que você falou é bem assertivo. Na verdade, as nossas crenças acabam influenciando nos nossos medos. E aí, sim, quando você percebe que, na maioria das vezes, não é real, né, você tem que parar e pensar, peraí, é real? Se acontecer alguma coisa, o que de pior pode acontecer comigo? Eu posso me prejudicar? Eu posso machucar? Eu posso, sei lá, enfim, algo que vai me fazer muito mal? Mas peraí, não é tão mal assim. O máximo que vai acontecer é alguém dar alguma... Então, não vai me machucar fisicamente. Né? E aí, o que acontece? Se você percebeu que não é tão ruim o que pode acontecer com você, que não vai te fazer mal fisicamente, o que dá para fazer? O medo, né, você observa como? Ou você começa pelo ouvido, né, porque você vai ter uma sensação de ouvir, ou vai entrar pelo ouvido para depois passar pelo cérebro. E aí ele já manda mensagem para o corpo todo, e aí o coração já começa a aumentar o batimento, e a respiração já começa a mudar, o ritmo da respiração. Né? Tem uma forma que é possível você, pelo menos, controlar a ansiedade, né, esse nervosismo, a respiração. Para quem pratica meditação, né, você pratica também, né, Marcelo? E ajuda bastante no nervosismo, no medo. Qualquer sensação ruim, na verdade, em excesso, a respiração ajuda muito. Né? Então, você controlar a sua respiração, ele vai mandar mensagem para o seu coração, que vai espalhar pelo corpo todo, que vai chegar no cérebro, e o cérebro vai perceber que você não está no momento de risco, no momento de correr ou de travar, né, de entrar em pânico. E aí você vai respirando, não toma decisão na hora do medo. É a pior coisa, tomar na hora do impacto, você vai se arrepender.